Falar sobre a resolução da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, número 3.805, que vai versar sobre a questão do currículo nas escolas de carga horária ampliada. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e vamos juntos pensar sociologicamente. Vamos juntos, agora vamos ler o documento e eu vou comentar algumas coisas. Vamos ver na tela. Continuando. Pessoal, para ver o início desse debate, dessa discussão, dessa leitura da resolução da SED número 3.805, verifiquem o vídeo anterior aqui no canal, tá bom? Vou deixar linkado aqui o vídeo e também na descrição. Parágrafo 3º. Os itinerários formativos propedêuticos estão estruturados em núcleo integrador e aprofundamento em área do conhecimento, sendo que: item 1. O núcleo integrador compreende os componentes curriculares, projeto de vida e intervenção comunitária. Então, dentro dos itinerários formativos, nós temos o núcleo integrador e o aprofundamento em área de conhecimento. O núcleo integrador vai se dividir em projeto de vida e intervenção comunitária, ok? Que se articulam de forma integrada, permeando por todas as áreas do conhecimento e possibilitam o desenvolvimento de competências e habilidades específicas, de tal forma que o componente curricular projeto de vida, de forma complementar aos demais componentes, o desenvolvimento de estudos e práticas pedagógicas como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões socioemocional, pessoal, cidadã e profissional do estudante. O componente curricular intervenção comunitária objetiva desenvolver projetos que promovam mudanças na comunidade, contribuindo para o bem-estar das pessoas, por meio da resolução de problemas sociais e articulando competências da BNCC e do itinerário formativo. Bom, eu não sei o que eles querem da escola com todos esses termos e um projeto de intervenção comunitária. E aí, vai ter que estar ligado com o quê? Com o Conselho Regional da cidade, vai estar ligado com o Serviço Social, vai estar ligado com movimentos sociais, porque deixar na mão de professores e alunos um desenho, né, de estrutura de planejamento de intervenção comunitária, como é que isso vai se dar na prática? É algo para ser discutido, debatido por vários atores sociais, para além dos atores da educação básica. Mas vida que segue. Item 2, que é o item, né, que é a dimensão do aprofundamento em área de conhecimento. Que aí sim são as unidades curriculares ligadas às áreas. O aprofundamento em área de conhecimento compreende arranjos curriculares que os estudantes escolhem a partir de seus interesses para aprofundar e ampliar aprendizagens em linguagens e suas tecnologias, em matemática, em ciências da natureza, em ciências humanas, por meio dos seguintes componentes curriculares. Então, há de se construir a unidade curricular 1, unidade curricular 2, unidade curricular 3, unidade curricular 4 e unidade curricular eletiva. Dentre o artigo 6º, a gente vai ter um pouquinho a dimensão das unidades curriculares de 1 ao 4. Desenvolvem competências específicas relacionadas à área de conhecimento do itinerário formativo propedêutico, escolhido pelo estudante, e serão encaminhadas pela Secretaria de Estado de Educação. Então, essas áreas, essas unidades curriculares ligadas de verde, item 1, 2, 3 e 4, estão ligadas às áreas de conhecimento, né? São o itinerário formativo propedêutico, escolhidos pelos estudantes e encaminhados pela SED. Artigo 7º. A unidade curricular eletiva será elaborada pela escola no âmbito do itinerário formativo escolhido pelos estudantes, possibilitando a experimentação de diferentes temas, vivências e aprendizagens. Aqui costura-se um debate também muito importante que deve ser realizado e nunca negado e nunca colocado para debaixo do tapete. Se é a escola que vai construir essa unidade curricular eletiva, a escola terá que ter profissionais de várias áreas, sendo que são os professores, vai ter que ter estrutura física, estrutura material e estrutura econômica para montar essa unidade curricular. Ou, diga de passagem, a gente vai estar desenvolvendo, difundindo e ampliando a desigualdade, haja vista que algumas escolas, as quais obtêm maiores recursos e maior olhar e maior perspectiva diante do sistema de ensino, e outras escolas à margem, mais periféricas, com maiores problemas e desafios em relação à estrutura ou à infraestrutura,
terá problemas na construção dessa unidade curricular. Cuidado com a desigualdade, que pode ocorrer um caminho muito ruim, muito perigoso. Abre precedente muito perigoso para a ampliação da desigualdade. Será que todas as escolas terão condições efetivas, condições materiais de realizar essa unidade curricular eletiva? É de se pensar. Mas vida que segue, vamos lá. Artigo 8º. As unidades curriculares de aprofundamento em área de conhecimento serão desenvolvidas por temáticas com duração semestral. Então, essas unidades que serão disciplinas, serão componentes curriculares. Vai ter um professor específico para dar aquele tema, aquela aula, aquele conteúdo. Ela vai ter duração semestral. Isso é importante grifar, isso é importante anotar. Se cair em algum processo seletivo, se cair em algum concurso, você já fica ligado. Parágrafo 1º. Eu ainda não terminei. Ela vai ter duração semestral, entretanto, será registrado bimestralmente. Que são as notas, né? O aproveitamento dos estudantes. Parágrafo 1º. Cada unidade curricular desenvolverá 2 temáticas no ano letivo, devendo ser apresentadas aos estudantes antes da escolha do itinerário formativo. O estudante poderá mudar de itinerário formativo, somente poderá mudar de itinerário formativo quando concluída todas as obrigações curriculares semestrais do itinerário no qual estiver matriculado, à exceção daquele estudante que for transferido, que chegou depois. Então, pode mudar? Essa é uma questão que professores, pais e alunos, comunidade escolar, poderia perguntar. Não pode, só se ele tiver concluído as obrigações do semestre. Vou grifar aqui de roxo. Artigo 9º. O quantitativo mínimo de estudantes para compor as turmas do itinerário formativo deve atender à normativa vigente de organização da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Então, verificar, assim, quem deve saber isso são os professores, os quais administram, organizam as tomadas de decisões na escola. Quem são os que estão nos cargos de direção. Então, o diretor da escola, o diretor adjunto, a equipe pedagógica, são as pessoas que vão ter que verificar o quantitativo mínimo a partir de uma normativa da Secretaria de Educação. Então, muito provavelmente, essas normativas serão enviadas às escolas as quais se enquadram nesse contexto de currículo ampliado. Parágrafo 1º do artigo 9º. As turmas do itinerário formativo propedêutico serão compostas por estudantes de diferentes anos do ensino médio. Então, isso aqui é uma questão muito importante. De fato, ela pode propiciar uma maior socialização. Aqui a gente vai ter o quê? Uma unidade curricular, uma disciplina, ou como queiram chamar na nomenclatura nova, a nova nomenclatura, os componentes curriculares. Esses componentes curriculares terão estudantes dos 3 anos do ensino médio. Então, componente 1, que é estudos ligados à área das ciências da natureza e suas tecnologias. Terá aluno do 1º ano, esse componente terá aluno do 2º ano, terá aluno do 3º ano do ensino médio. É um desenho diferente, um desenho novo que pode propiciar algum tipo de vantagem, sobretudo vantagens em relação à socialização escolar. Só que muito cuidado para a organização disso. É muito sério. Mas se é um desenho de reforma do ensino médio, alteração, transformação, que façamos as transformações, sempre com um olhar crítico e tentando entender os gargalos, os benefícios e os problemas que poderão vir também, que poderão surgir. Parágrafo 2º. O quantitativo de salas de itinerários formativos não poderá ser superior ao quantitativo de turmas de ensino médio da escola, de tal modo que se mantenha a mesma proporção de salas dos diferentes itinerários. Então, a escola tem 10 turmas de ensino médio, então vai ter que ter 10 turmas de itinerários formativos. Não pode ser superior. Parágrafo 3º. A escola deverá estabelecer critérios para a seleção de estudantes em cada itinerário formativo, caso haja maior procura por um em detrimento de outro. É claro, se vai depender de escolhas dos estudantes, e essas escolhas estarão orbitando em relação ao interesse, à participação, se o colega vai, se o colega não vai, se o professor é bacana, se não é bacana, se são conteúdos que chamam a atenção, se são conteúdos fáceis de memorização. Talvez, por exemplo, não tenha tantos alunos querendo estudar continuidades de conteúdos os quais podem ser considerados difíceis.
talvez podem ir para conteúdos que são considerados mais fáceis, não sei, a gente não sabe. Como que vai se delinear essa questão na prática? E quem vai resolver esse pepino é a escola. Então a escola deverá estabelecer critérios. O critério vai ser por ordem de matrícula. Então o pai e mãe chegam e matriculam, o aluno deve escolher qual itinerário ele vai participar. Ou não, vai ser por afinidade, então alunos que tenham mais ligação em relação a tal área do conhecimento vão escolher essas áreas. Quem vai definir isso é a escola. Muito provavelmente vai ser um limite de vagas e vai ser por preenchimento dessas vagas. Aí se não preencheu, a escola vai ter que preencher os alunos que não escolheram. Então vai ter que ter várias questões, né, normativas para cada caso. Artigo 10, ou 10º. Para o cumprimento do ensino médio, o estudante deverá cursar com êxito todas as obrigações curriculares referentes aos itinerários formativos e à formação geral básica. Tem que concluir. Itinerário formativo não vai ser a passeio. É uma disciplina, é um componente curricular, faz parte da grade agora curricular do ensino médio, deve cumprir. Parágrafo único. As temáticas desenvolvidas nos componentes curriculares do itinerário formativo escolhido pelo estudante assumem caráter obrigatório no seu currículo de formação. Então, se você escolheu aquela área do conhecimento, daquelas temáticas, é obrigatório você cursar esse componente, essa unidade curricular. Bom, pessoal, continuamos no próximo vídeo. A gente vai ainda tecer comentários e fazer uma leitura um tanto quanto crítica em relação a esse documento chamado Resolução 3.805 da Secretaria de Estado de Educação, que fala sobre as escolas, o currículo das escolas de carga horária ampliadas. Tá bom? Vamos juntos! Like a bird on a tree, I'm just sitting here